Quantos anos todos nós passamos sentados naquelas carteiras escolares, né? Muitos anos, com certeza. Muitos mesmo. Ficamos lá decorando fórmulas de física, datas históricas, regras gramaticais, até os nomes dos afluentes de rios distantes que a gente nunca nem viu. É uma verdadeira avalanche de informações jogada em cima dos alunos. Exatamente, uma avalanche. Passamos uma década inteira, às vezes, mais, só recebendo conteúdos variados. Mas, se a gente parar para pensar de forma bem sincera sobre essa trajetória toda, será que em algum momento alguém realmente parou tudo e nos ensinou de maneira metódica como aprender? Pois é, essa é a grande lacuna do ensino tradicional. E é uma dor muito comum. Muito comum. E que cá entre nós transcende a fase escolar. Nós vivemos hoje na era da sobrecarga de informações, onde o conhecimento humano inteiro parece estar ali a um clique de distância no celular. Só que a habilidade de filtrar e reter isso é cada vez mais rara. É uma habilidade raríssima. E é exatamente por isso que a nossa investigação de hoje ganha um contorno tão especial. Vamos analisar um documento oficial bastante intrigante, que promete atacar esse problema de frente. E qual é o nosso material base hoje? Trata-se do manual chamado PA-Lei, Estudo Orientado 2026. Ele foi criado pelo governo do estado de Alagoas, especificamente para o Programa Alagoano de Ensino Integral. O que já me chama a atenção logo de cara é que a nossa missão neste mergulho profundo não é simplesmente ler uma grade curricular escolar ou analisar horários de aulas de matemática e português. Longe disso, né? Sim, bem longe. O nosso objetivo hoje é extrair a verdadeira engenharia pedagógica por trás desse conceito de estudo orientado. Estamos falando de entender como habilidades supercomplexas de autogestão, resiliência intelectual e técnicas avançadas de estudo estão sendo codificadas dentro de um sistema público de ensino. É um projeto ambicioso. E o propósito final, pelo que vi no material, não é apenas treinar os adolescentes para passarem naqueles exames padronizados e vestibulares. De jeito nenhum. A meta é transformá-los no que chamamos na área da educação de lifelong learners, ou seja, aprendizes para a vida toda. Achei esse termo fantástico. É a construção de uma fundação sólida, sabe? Para que qualquer jovem consiga navegar na complexidade do mundo moderno, independentemente da carreira que ele venha a escolher no futuro. Então vamos desempacotar isso com calma, porque os conceitos iniciais desse manual já quebram algumas expectativas que a gente costuma ter sobre a escola. Logo nas primeiras páginas, o documento traz uma definição que muda o jogo. Qual definição chamou mais a sua atenção? O texto diz que estudar deve ser uma experiência de imersão no conhecimento. Nossa, imersão. É uma palavra forte para o contexto escolar. Muito forte. Ou seja, há um esforço claro ali para desvincular o estudo daquela ideia antiga de apenas fazer tarefas de forma mecânica, ler por cima na véspera de uma prova, ou simplesmente ficar copiando o que o professor escreve na lousa até a mão doer. Aquela atitude passiva, né? Isso. O manual propõe, na verdade, internalizar o conhecimento para poder reproduzi-lo de forma crítica depois. Para quem está ali no ensino médio, é uma mudança de paradigma bem significativa. É uma mudança enorme. E se a gente conectar isso com um panorama maior da educação no país hoje, fica claro como o PALI se alinha com a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC. Ah, sim, a base nacional. Como funciona esse alinhamento na prática? O foco central do ensino deixa de ser aquele mero acúmulo de fatos isolados e passa a focar no projeto de vida de cada estudante. O documento é muito claro ao afirmar que dominar gêneros textuais complexos tem uma utilidade prática real. Gêneros complexos tipo redigir resenhas e relatórios? Exato! Redigir resenhas críticas, relatórios técnicos, criar mapas mentais e aqueles fichamentos estruturados. Tudo isso serve a um propósito duplo. Um propósito acadêmico e um profissional, imagino. Precisamente. No âmbito acadêmico, construir esse rigor metodológico é fundamental para o que as universidades vão exigir logo ali na frente.
Mas no mercado de trabalho, essas mesmas habilidades se traduzem em competências super requisitadas. Como capacidade de síntese e comunicação clara. Isso mesmo, organização de ideias, cumprimento de prazos. No fim das contas, a escola tenta simular as demandas da vida adulta, preparando o jovem para a realidade de qualquer empresa. É muito interessante observar essa ponte direta entre a sala de aula e a vida real de quem trabalha, de quem produz. E para sustentar essa ponte, o Manual do Governo de Alagoas estabelece uma espécie de tríade da aprendizagem. São os pilares do programa. Exato. São 3 verbos fundamentais que servem de alicerce para tudo. O primeiro verbo dessa tríade é o querer estudar. O texto aborda muito a necessidade de cultivar uma atitude positiva diante do aprendizado. Porque sem a vontade genuína, o processo não engrena, não é? Não engrena mesmo. A ideia é ajudar o jovem a enxergar a relevância prática daquilo que ele está lendo, conectar a matéria com a vida que ele projeta para o futuro. O objetivo é substituir aquela ideia de estudo por obrigação pelo estudo com propósito. O que nos leva ao segundo pilar lógico, que é o poder estudar. Isso vai muito além de apenas ter vontade ou acordar motivado. Tem a ver com infraestrutura e os hábitos, certo? Com certeza. Envolve a formação de hábitos saudáveis e a estruturação de um ambiente propício. O documento é muito realista. Ele reconhece que o estudante tem uma vida complexa fora dos muros da escola. Uma vida que às vezes não facilita o estudo em casa. Pois é. Então, o poder estudar também significa aprender a lidar com as condições pessoais e familiares de uma maneira construtiva, organizando o próprio espaço físico e administrando o próprio tempo da melhor forma possível. E, finalmente, temos o terceiro verbo, que é o saber estudar. E aqui entramos no aspecto mais técnico de toda a operação. É a apresentação daquelas estratégias validadas que favorecem uma aprendizagem significativa, fortalecendo a autonomia do aluno. Afinal de contas, ter toda a motivação do mundo e um quarto silencioso só gera resultados consistentes quando a pessoa domina as ferramentas certas para processar a informação, não acha? Com certeza. Sem técnica, o esforço vai pelo ralo. Mas olha, há um detalhe nas diretrizes que traz um contrapeso humano fascinante a toda essa parte técnica de metas e métodos. A abordagem não é fria? Não, nada fria. O programa não propõe simplesmente imprimir esse manual de autogestão, entregar na mão do adolescente de 15 anos e desejar boa sorte. Existe um conceito muito forte, repetido ao longo do texto, chamado pedagogia da presença. Essa é uma nomenclatura belíssima para o papel do educador. Achei fantástica. O professor deixa de ser apenas aquele transmissor de conteúdo que fica isovado lá na frente da sala de aula, perto da porta. O material foca intensamente no docente como alguém que acolhe, que inspira, que ajuda a traçar essas metas. Ele estabelece um ambiente de pertencimento para o aluno. O olhar atento do professor parece ser a âncora para que toda essa autonomia floresça. E essa transição de papel levanta uma questão super prática. Como toda essa filosofia bonita ganha vida na rotina frenética de uma escola pública estadual? Para entender o estudo orientado de verdade, precisamos analisar a sua arquitetura de tempo e logística, a engenharia por trás da teoria. Como isso se estrutura no calendário escolar? A estrutura básica começa destinando 2 aulas semanais, que são contínuas e simultâneas para todas as turmas de uma mesma etapa. 2 aulas direto, sem interrupção? Isso. O modelo indica que cada escola designa um professor especialista por componente curricular para cuidar dessa frente. E esse professor fica responsável por até 12 turmas. É um bloco de tempo sagrado na semana dedicado puramente ao ato de aprender a aprender. O que me chamou muita atenção lendo as diretrizes foi o calendário estratégico que eles montaram. O ano letivo avança bimestre a bimestre com um nível de personalização que nós definitivamente não costumamos associar ao ensino tradicional em larga escala. É um planejamento muito tático. Muito. O primeiro semestre funciona como a fundação de um prédio em construção. Logo no primeiro bimestre, o esforço é aplicar avaliações diagnósticas e começar a introduzir as técnicas básicas de estudo para todo mundo. É aquele mapeamento inicial do terreno. Para entender onde cada um está. Exato. E depois, no segundo bimestre, inicia-se uma etapa chamada progressão parcial, ou apenas PP no documento. Com base naqueles diagnósticos do início do ano, os professores começam a criar fichas de estudo dirigido. É neste momento exato que o ensino começa a se moldar à realidade de cada um. Seja para recuperar quem ficou para trás ou para avançar quem já domina a matéria. Perfeito.
Se o aluno precisa recompor uma aprendizagem que ficou defasada em anos anteriores, a ficha foca nisso. Se ele tem facilidade, a ficha aprofunda o conhecimento. E é a partir da segunda metade do ano que o desenho desse programa apresenta sua inovação mais ousada. No segundo semestre, a dinâmica sai de uma base geral e entra em um modo focado. A partir do terceiro bimestre, o estudo passa a ser organizado por áreas de conhecimento. Como ciências da natureza, linguagens ou matemática. Isso mesmo. O objetivo é permitir que o tempo seja investido naquilo que demanda mais atenção ou que desperta o maior interesse daquele estudante específico. Mas o conceito mais engenhoso que o documento propõe para essa fase é a chamada rotatividade de agrupamentos. Opa, vamos parar um minuto aqui. A gente precisa pensar na prática. A teoria é realmente bonita, mas o documento sugere reagrupar dezenas de adolescentes com base em necessidades de tempo real. Isso pode acontecer semanalmente, mensalmente ou a cada bimestre. É um nível de flexibilidade gigante. Gigante! Mas, sinceramente, isso soa como um potencial caos logístico absoluto para a gestão de uma escola pública. Como a arquitetura desse programa pretende sustentar uma movimentação tão constante sem que a direção perca o controle de quem está onde? É uma dúvida muito válida. A chave para que isso não vire uma bagunça nos corredores está naquelas ferramentas que mencionamos agora há pouco, as fichas de estudo dirigido e as avaliações contínuas baseadas em dados. O manual propõe que os estudantes não fiquem engessados em uma mesma turma estática o ano inteiro. Aquela turma que começa em fevereiro e vai até dezembro com as mesmas pessoas na mesma sala. Exatamente. A escola tradicional força todo mundo a aprender no mesmo ritmo. Mas no estudo orientado, se um grupo específico de alunos demonstra através das avaliações que precisa de ajuda intensa em frações matemáticas nesta semana, o sistema aloca esses alunos juntos. Eles se reúnem com foco total naquilo. Isso, otimizando o tempo do professor especialista em matemática. Mas se no mês seguinte essa lacuna das frações foi preenchida e agora o desafio maior deles é a interpretação de texto complexo, o grupo se reconfigura de novo e o foco muda. É uma alocação puramente dinâmica de recursos. Ou seja, ninguém fica esquentando cadeira se não estiver aproveitando. Essa é a ideia central. Garantir que ninguém seja deixado para trás, arrastando uma dúvida o ano inteiro em silêncio e, ao mesmo tempo, garantir que o teto de aprendizagem não seja limitado para quem tem condições de avançar mais rápido que a média. Entendi. E então o quarto bimestre chega no final do ano para consolidar todo esse processo. Tem uma avaliação final de evolução, fica claro que é um ciclo ininterrupto, diagnóstico, ação, reavaliação e adaptação. Quase uma metodologia ágil. E o material também faz uma distinção importante sobre o nível de profundidade exigido ao longo dos anos escolares. A primeira série do ensino médio tem um foco pesado na introdução dessas técnicas básicas de organização e de estudo. Eles preparam o terreno primeiro. Sim. Já a segunda e a terceira séries intensificam o processo, passam a exigir a produção de trabalhos acadêmicos mais robustos. Estão preparando a base para o que esses jovens vão enfrentar em uma universidade ou em treinamentos corporativos de alto nível. E isso nos fornece o gancho perfeito para entrar no núcleo mais prático da nossa análise de hoje. Porque o documento detalha as 6 aulas iniciais aplicadas na primeira série do ensino médio. E quando a gente olha a fundo o conteúdo proposto para essas primeiras semanas, percebe que esse conjunto de aulas funciona como um verdadeiro bootcamp de produtividade. São metodologias de gestão e organização que muitos profissionais maduros no mercado de trabalho atual pagam caro para aprender em treinamentos executivos. Com certeza. Vamos detalhar como isso acontece, porque essas 6 aulas trazem conceitos altamente aplicáveis para o dia a dia de qualquer pessoa que nos acompanha. Tudo começa com a aula 1, que bate de frente com o tema da responsabilidade pessoal. É o choque de realidade logo de cara. Um baita choque. O ponto de partida para os estudantes é fazer um mapeamento de hábitos. Antes mesmo de tentar aprender qualquer matéria nova de química ou história, eles precisam registrar as suas atividades diárias. A ideia é ganhar consciência de como gastam as horas e, principalmente, por onde o tempo deles está escorrendo sem eles perceberem. E depois do diagnóstico do tempo, o que vem? A partir daí, eles são introduzidos ao uso de listas de tarefas, as famosas to-do list, e aprendem a estruturar o que precisa ser feito dividindo o trabalho em visões diárias, semanais e mensais. O impacto psicológico de mapear o próprio tempo é enorme.
Quando alguém visualiza no papel que passa 4 horas ininterruptas rodando o feed de redes sociais e apenas 20 minutos focado em um projeto importante, a percepção de falta de tempo muda completamente. A pessoa não tem falta de tempo, tem falta de prioridade, né? Exato. E isso prepara o terreno perfeitamente para a aula 2. Essa aula avança para a organização pessoal e material. O foco aqui passa a ser o planejamento visual da semana e o uso prático de agendas para controlar as entregas. Mas há um detalhe no texto dessa segunda aula que merece destaque, porque subverte um erro muito comum que a gente vê em métodos de produtividade modernos por aí. E qual seria esse erro? O manual ensina que estabelecer rotinas não significa preencher cada minuto do dia com atividades de alto rendimento. O documento frisa bastante a importância de contemplar momentos de descanso na grade horária do aluno. Um ponto vital. O alerta sobre a necessidade de evitar a sobrecarga mental é explícito. A premissa deles é que um cérebro exausto simplesmente não retém informação. Logo, aprender a pausar estrategicamente também faz parte da técnica de estudo. É muito revelador ver a prevenção da exaustão mental, o famoso burnout, sendo ensinada de forma tão clara e estruturada logo no primeiro ano do ensino médio. A escola assumindo essa responsabilidade é excelente. E então, com a rotina mapeada, as agendas criadas e os descansos devidamente previstos, os alunos chegam à aula 3. E ela é focada em técnicas de estudo e análise. Aqui o Manual de Alagoas apresenta um método muito específico, que é conhecido pela sigla SQ3R. Uma sigla que vem do inglês, certo? Isso. Significa Survey, Question, Read, Recite e Review. A ideia central por trás desse método é combater aquela leitura totalmente passiva. Sabe quando a pessoa passa os olhos por uma página inteira, mas a mente está lá pensando no que vai ter para o jantar? E quando chega no fim da página, não lembra de uma única linha? Quem nunca passou por isso, né? Lemos páginas inteiras no piloto automático. Pois é. O método transforma essa atitude em uma leitura ativa, engajada com o material. E o método SQ3R é tão eficaz na literatura acadêmica justamente porque obriga a pessoa a interagir com o texto antes, durante e depois da leitura. Não é só abrir o livro e começar a ler. O primeiro passo, o survey ou a pesquisa inicial, não é ler de fato. É fazer uma inspeção rápida. Uma checagem do terreno. Exatamente. Olhar os títulos, os subtítulos, as palavras em negrito e os gráficos para tentar entender o mata do que vai ser abordado. O passo seguinte, o question, pede que a pessoa pegue esses títulos e os transforme em perguntas diretas. Dá um exemplo prático de como isso funciona. Claro, se o título do capítulo é Causas da Revolução, o estudante não apenas lê o título e segue em frente. Ele pega um caderno e anota a pergunta: quais foram as causas da Revolução? Fazer isso cria um objetivo cristalino para o cérebro durante a leitura que vem a seguir. Faz todo sentido. Em vez de só consumir um bloco imenso de texto passivamente, a pessoa agora entra no material em uma missão para encontrar respostas específicas. E aí sim entramos no terceiro passo, o read. Que é a leitura atenta e focada, buscando ativamente aquelas respostas que a própria pessoa formulou. É uma busca por dados, não mais uma leitura solta. Mas o quarto passo me chamou muita atenção. É o recite, ou recitar. Me parece o grande diferencial desse método todo. Como assim se explica essa parte na prática para consolidar a memória? O passo de recitar é o momento decisivo em que o estudante fecha o livro, ele afasta o texto e tenta explicar o conceito que acabou de ler usando as próprias palavras. Isso pode ser feito falando em voz alta ou escrevendo algumas notas curtas, sem olhar na fonte. E por que fechar o livro é tão crucial? A ciência explica que o cérebro é forçado a trabalhar para recuperar informação armazenada. É exatamente esse esforço deliberado de busca e recuperação dentro da mente que fortalece a conexão neural e cria verdadeira memória. Ficar lendo o texto repetidamente cria apenas uma ilusão de fluência. A ilusão de que você já sabe tudo porque a resposta está ali brilhando na sua frente. Exato. Mas tentar lembrar sem olhar é o que gera o aprendizado real e duradouro. E o último passo, o review ou revisão, entra logo depois para garantir que esse conhecimento não se evapore após alguns dias. O método utiliza repetições e revisões espaçadas ao longo do tempo. É um processo bastante rigoroso de retenção.
E avançando na trilha de aulas do programa, as aulas 4 e 5 são dedicadas à síntese e buscas de informações. É o momento de pegar tudo isso que foi lido, recitado e revisado e transformar em material de revisão rápido para consultas futuras. O documento aborda a construção de mapas conceituais e resumos clássicos. O que é o padrão esperado para essa fase escolar? É o padrão. Mas há um foco técnico muito interessante no que eles chamam de fichamento de leitura. O que exatamente um jovem de 15 anos aprende de tão valioso a fazer um fichamento nos moldes propostos por esse manual? O fichamento ensinado pelo estudo orientado vai bem além de fazer um simples resumo do texto. O estudante é treinado a documentar sistematicamente os dados do autor, extrair as ideias principais de forma muito estruturada e, preste atenção nesse ponto, registrar a sua opinião pessoal e análise crítica sobre a fonte que acabou de consultar. A opinião do aluno também vai para o papel? Sim, é vital. E o documento oficial conecta diretamente essa prática do fichamento crítico à competência de cultura digital estipulada pela Base Nacional, a BNCC. Nós vivemos em um mundo hiperdigitalizado e saturado de dados de todos os lados. E muita desinformação também, diga-se de passagem. Conteúdos superficiais ou até falsos é talvez uma das capacidades mais urgentes de se desenvolver hoje. O fichamento força o estudante a avaliar a qualidade do conteúdo que ele consome na internet. Não é só aceitar o que está escrito. Chegamos então à aula 6, que é o ponto de convergência de todo esse treinamento. A aula se chama o Plano de Estudos Personalizado. E a virada de chave aqui é que os alunos não recebem um cronograma padronizado, bonitinho, já impresso e carimbado pela secretaria da escola. A proposta do governo é que eles mesmos construam o próprio planejamento de estudos. Eles assumem as rédeas do processo. Assumem por completo. Eles integram o mapeamento de hábitos da primeira aula, os horários de descanso para evitar a estafa mental, as técnicas de leitura ativa e o fichamento crítico que acabaram de aprender. E a genialidade vai além do planejamento inicial. Eles são orientados a realizar autoavaliações periódicas desse plano. Para ajustar a rota, caso algo não funcione? Exato! Se a técnica do mapa mental não está ajudando o aluno a entender a matéria de biologia, o plano deve ser ajustado sem cerimônia. Se o horário de estudo à noite em casa está rendendo pouco porque tem muito barulho, o planejamento precisa ser adaptado e o estudo realocado. Lembra muito os ciclos de melhoria contínua usados no desenvolvimento de softwares, mas sendo aplicados à rotina escolar de um adolescente. Avalizando todo esse escopo, fica evidente para todos nós que estamos diante de um modelo de educação que tenta ir muito além da simples transmissão de componentes curriculares. As competências que o estudo orientado exige são densas. Saber diagnosticar onde o tempo é desperdiçado durante a semana. Priorizar tarefas e cumprir prazos. Cumprir prazos sob demanda constante. Exercitar o pensamento crítico para sintetizar dados complexos em meio ao caos digital. E fazer a gestão contínua do próprio aprendizado. Essas são rigorosamente as mesmas habilidades que sustentam um profissional de alto nível em qualquer carreira dinâmica contemporânea. O programa utiliza a escola como um laboratório seguro para testar e refinar a capacidade de autogestão, para tentar sintetizar o impacto de todas as diretrizes incríveis que exploramos hoje nesse material de Alagoas. O estudo orientado desenhado pelo Paley demonstra uma ambição muito clara de transcender os muros da sala de aula. Ele se apresenta para nós quase como um manual prático de sobrevivência intelectual. Uma definição perfeita. O programa ataca de frente o problema moderno da sobrecarga de informações, ensinando metodologias concretas para quem precisa filtrar o que realmente importa. Ele tenta construir resiliência a longo prazo, utilizando técnicas comprovadas cientificamente para formar memórias de longo prazo e evitar exaustão. Mas, talvez o mais importante de tudo que vimos, o programa busca devolver o protagonismo para as mãos do estudante. Ele mostra, desde muito cedo, que a responsabilidade por construir uma trajetória sólida depende amplamente da própria capacidade de organizar e aplicar as ferramentas certas na hora certa. E toda essa análise nos deixa com um cenário bem nítido sobre as possibilidades da educação pública, mas também levanta uma reflexão bastante instigante. Nós passamos um bom tempo do nosso encontro dissecando como este programa governamental
utiliza avaliações diagnósticas constantes para promover a sua rotatividade dinâmica de agrupamentos. Aquela relocação constante que comentamos. Sim, vimos que é o esforço logístico estruturado para realocar milhares de jovens semanalmente ou mensalmente, agrupando essas pessoas de forma flexível, exatamente de acordo com suas necessidades específicas de evolução naquele momento exato. A escola pública tenta abandonar de vez a ideia antiga de que todo mundo aprende no mesmo ritmo, o tempo todo e do mesmo jeito. E qual a reflexão que a gente tira disso para além da escola? A provocação que fica para quem nos ouve refletir hoje é a seguinte: se redes de ensino estaduais, públicas, lidando com uma escala imensa de alunos espalhados e com todos os desafios de infraestrutura inerentes ao sistema público, estão conseguindo projetar modelos operacionais tão flexíveis e totalmente focados na necessidade individual de evolução contínua, por que será que tantos ambientes corporativos bilionários, empresas de tecnologia e instituições voltadas para adultos ainda insistem em aplicar treinamentos completamente padronizados, engessados e idênticos para todos os seus funcionários, ignorando sumariamente as lacunas, as experiências prévias e os ritmos de cada profissional ali dentro? É uma pergunta fantástica. Ela coloca em perspectiva muito do que nós simplesmente aceitamos como normal ou inevitável na vida adulta e no mercado de trabalho. Que essa investigação profunda do documento Paysley sirva de inspiração para repensarmos não apenas a estrutura das escolas que vão formar as nossas próximas gerações, mas também o modo como organizamos as nossas próprias rotinas pessoais de desenvolvimento e os nossos ambientes de trabalho corporativos. Agradeço imensamente a companhia e a atenção de toda a nossa audiência em mais essa análise detalhada de hoje. Desvendar a mecânica por trás de documentos como esse reforça uma ideia muito poderosa. A capacidade contínua de dominar o processo de aprender a aprender é um dos maiores trunfos que qualquer ser humano pode construir ao longo da vida. Continuaremos sempre buscando as respostas mais instigantes. Um abraço a todos e até a nossa próxima investigação.